Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Grendene SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.grendene.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Grendene, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Rudimar Dalonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os principais gestores da companhia. Passarei a palavra ao senhor Alceu Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pela participação na nossa videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025. Então, aqui eu vou começar com esses slides que resume o, o quarto trimestre do ano, contextualizando um pouco o mercado. A gente observou aí uma demanda doméstica pressionada por, por conta de fatores macroeconômicos, como juros elevados, renda comprimida e elevado endividamento da população. Observamos uma maior competição por produtos importados. Neste ano de 2020, 2025, a gente observou um crescimento muito forte de produtos importados no mercado. Cresceu 21% para 43 milhões de pares importados. Quando a gente olha e isola só o NCM 6402, que é aquele NCM de calçados de plástico e borracha, a gente vê um crescimento mais robusto de 26% ou 16,4 milhões de pares. E para vocês terem uma ideia, só agora em janeiro de 2026, o crescimento do volume total de calçados importados já é de 34%. E quando a gente olha só o NCM 6402, que é aquele que representa calçados de plástico e borracha, o crescimento é de 22%. Então a gente vê uma competição bastante acirrada, tanto com fabricantes domésticos, mas também muito forte com produtos importados. Com isso, a gente viu um ajuste nos estoques, nos diversos canais, através da redução do sell-in. Vimos impactos pontuais no mercado internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, o tarifaço dos Estados Unidos acabou impactando
as nossas exportações para lá, seja com postergação de pedido ou redução de pedidos, estabilidade no Oriente Médio, como a gente tem visto agora, impactando cadeias logísticas e atrapalhando negociações comerciais, e até mesmo a antecipação de pedidos realizados no terceiro trimestre, que acabou impactando o nosso volume de vendas agora no quarto tri. Outro ponto que impactou as vendas, aqui a redação ficou errada, mas é um frio mais prolongado no terceiro e no quarto trimestre, no sul e sudeste, que atrapalhou impactando as vendas. Quando a gente olha a nossa gestão operacional diante desse contexto que eu acabei de mencionar, então o foco da companhia foi manter a estratégia de preço e mix, buscando a preservação de margens. Então, o volume é um grande driver de margens para a Grendene, ainda com um volume bastante reduzido, uma queda bastante significativa, como a gente vai ver mais na frente. Ainda assim, conseguimos manter margens saudáveis, bastante superiores quando olhamos a outros players do setor. A gente, com este menor volume de pedidos em carteira, a gente acabou fazendo um ajuste de produção e na estrutura para adequar a estrutura da Grendene ao nível de demanda. E a gente vê que, como positivo, né, olhando o copo cheio, os estoques dos nossos clientes, tanto das marcas da Divisão 1 como da Melissa, eles estão em níveis saudáveis. E o resultado dessa gestão, com foco em preço e mix e preservação de margens, é uma forte geração de caixa no ano de 557 milhões de reais, um resultado financeiro robusto, superior a 400 milhões de reais, e uma distribuição de dividendos já aprovada de mais de 1 bilhão de reais, 1,4 bilhões de reais. Falando um pouco aqui mais detalhadamente, como foi o desempenho das marcas da divisão 1 neste quarto trimestre. Então, a gente observou uma desaceleração do sellout no segundo semestre como um todo, o que acabou trazendo um ajuste, um menor volume de sell-in, como forma de ajustar os nossos clientes, como forma de ajustar os seus respectivos estoques. Então, os clientes foram mais conservadores, operando com estoques mais enxutos e menor volume de pedidos para reposição. A gente observou um sellout na maioria dos canais, especialmente no canal distribuidor e magazine. O único canal que cresce é o autosserviço. A queda do sell-in de 21,7%, ela reflete a desaceleração que a gente observou no sellout tanto no terceiro trimestre como no quarto trimestre, e a gente vê uma redução no sell-in, tanto em receita como em volume, em todos os segmentos, exceto o segmento Pega Forte. E como eu falei anteriormente, o ajuste nos níveis de estoques dos clientes foi feito em função de menor volume de sell-in. Então, hoje, os nossos clientes que trabalham com as marcas da divisão 1 estão operando com níveis saudáveis de estoque. Quando a gente olha o desempenho da Melissa no mercado interno, a gente vê um crescimento do sellout em receita, mesmo com a redução do volume, isso em função de um crescimento do ticket médio, ou seja, da maior participação de produtos de maior valor agregado, reflexo das decisões que tomamos para ter um sortimento de produtos de maior valor percebido pelo cliente. O desempenho do sellout está mais ou menos em linha com o desempenho do sell-in, o que mostra que os nossos lojistas, os franqueados, estão com níveis saudáveis de estoque. A gente vê uma maior integração entre canais físicos e digital dentro da Melissa. Hoje as nossas vendas online vêm crescendo significativamente e 24% das vendas online já são feitas via a modalidade Omnichannel. A gente teve uma expansão das lojas dos clubes Melissa ao longo do ano. Encerramos o ano com 438 lojas, quando comparado a 422 lojas no ano passado. Falando um pouco do e-commerce, como eu comentei, a gente tem observado um crescimento robusto nas vendas online, ou seja, o GMV cresceu 22,5%,
o volume de GMV cresce 27,1%, mesmo com um menor volume de sessões. A margem bruta se mantém relativamente estável, ou seja, as vendas online com uma margem bruta de quase 70%. O EBIT recorrente aí cresce quase 29% para 6,4 milhões de reais. E a participação das vendas online da Grendene, quando comparada às vendas totais no mercado interno, sai de 5,4% para 7,6%. E quando a gente isola só Melissa, então as vendas online da Melissa já representam 18,7% de todo o sell-in que é feito no mercado interno. Falando um pouco de exportação, exportação sofreu também no trimestre, a gente observa uma queda no volume de 14,7% e a receita bruta em reais cai 9,1%. Quando a gente exclui os dados de GGB dessa conta, o volume ele recua 14,2% e a receita recua 28,3%. Aqui nós tivemos alguns impactos, como eu já mencionei, tarifas nos Estados Unidos, que acabou trazendo postergação e ou redução de pedidos. Instabilidade no Oriente Médio acabou impactando cadeias logísticas e as negociações comerciais com parceiros e com países da região. E antecipação de embarques no para o terceiro trimestre, especialmente para a América Latina, acabaram comprometendo o desempenho da exportação no quarto trimestre. Então, dito isso, como é que foi o nosso resultado? O volume ele atinge 35,3 milhões de pares, é um recuo de 19,8% no trimestre. O volume na exportação recua 14,7%, enquanto o volume no mercado interno recua 21%. A receita bruta atinge quase 916 milhões de reais, é uma queda de 12,2%. No mercado externo, a gente vê um recuo de 9,1% e no mercado interno um recuo de 13,1%. O lucro bruto cai 27,1%, atinge quase 319 milhões de reais e a margem bruta recua 5,7 pontos percentuais para 45,2%. Aqui eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas o principal impacto da queda do lucro bruto e da margem bruta é o menor volume e, com isso, uma menor diluição dos custos. O EBIT recorrente ele cai 43,7%, atinge 122,5 milhões de reais, e a margem EBIT recorrente atinge 17,9%, é um recuo de 7,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado líquido recorrente atinge 286 milhões de reais, é um recuo de 17,7%, e a margem líquida recorrente atinge 41,7%, é um ganho de 1,3 pontos percentuais. Aqui, como tem uma forte influência da GGB nos números de receita e de despesas, então eu faço uma abertura para tentar isolar impactos de GGB, já que ano passado a GGB, como nós tínhamos apenas 49,9% da operação, então o resultado da GGB impactava apenas a linha equivalência patrimonial, e desde que adquirimos 100% da operação, o resultado da GGB passa a impactar cada uma das linhas dos nossos DRE. Então, a nossa receita bruta total, que foi de 12,2%, de um recuo de 12,2%, teria recuado 16,2% se excluíssemos os números de GGB. A receita líquida, que recuou 18%, teria recuado 20,2%. O lucro bruto, que recuou 27,1%, sem a GGB, teria recuado 28,6%. As despesas operacionais totais, que cresceram 17,2%, teriam recuado 13,7%. E o nosso EBIT, que foi de 47,7%, excluindo os números de GGB e também fazendo um ajuste no resultado financeiro, porque nosso resultado financeiro, parte dele acaba entrando via equivalência patrimonial, porque parte dos nossos investimentos imobiliários, o instrumento que nós investimos são holds, então o resultado dessas holds entra via equivalência patrimonial. Como isso é resultado do caixa, a gente faz um ajuste, tira
do resultado do EBIT e joga para o resultado financeiro. Então, fazendo o ajuste, excluindo dados de GGB e excluindo o resultado dos nossos projetos imobiliários que impactam o EBIT, o nosso EBIT, que foi de 47,7%, teria sido um recuo de menos 43,7%. Ou seja, sai de um recuo de 47,7% para um recuo de menos 43,7%. E o resultado líquido, que foi um recuo de 24,5%, teria apresentado um recuo de 17,7%. Aqui só demonstrando o que impactou a nossa receita no trimestre. Então, a receita, como eu falei antes, ela cai 12,2%. O volume do mercado interno representa uma queda de 174 milhões de reais. Preço e mix no mercado interno agregam 66 milhões de reais de receita. Volume do mercado externo reduz a nossa receita em 31,4 milhões. Preço e mix do mercado externo agregam 28,2 milhões de reais de receita. E o real, que foi 7,7% mais forte que o dólar no trimestre, ele acaba reduzindo a nossa receita de exportação em 16,3 milhões de reais. Aqui olhando o nosso CPV, como eu comentei, nós perdemos 5,7 pontos percentuais de margem bruta, que saiu de 50,9% para 45,2%. Apesar dessa queda de 5,7 pontos percentuais, é uma margem bastante saudável quando comparados a demais players do setor. Com isso, o nosso CPV, que representava 49,1% da ROL, passa a representar 54,8%, e o principal impacto aqui é a representatividade da mão de obra, que passa a representar 4,8 pontos percentuais a mais da receita líquida quando comparado ao ano anterior, e é a maior dessa série que eu demonstro aqui. A matéria-prima ela se mantém relativamente estável, então é o menor percentual da ROL que ela consome nessa série aqui histórica, e a OGF se mantém relativamente estável, tem um crescimento de 0,7 pontos percentuais. O que impactou a mão de obra e esse ganho de 4,8 pontos percentuais em relação à ROL no trimestre? Primeiro, o menor volume de pedidos embarcados, então com o menor volume a gente acaba diluindo menos os nossos custos fixos. Outro impacto relevante foi a reoneração da folha. Desde o ano passado a gente vem sofrendo uma reoneração gradual da folha. Também tivemos o impacto de ajuste de estrutura desse ganho de 4,8 pontos, desse aumento de 4,8 pontos percentuais. 1,6 pontos percentuais é ajuste da estrutura, ou seja, reduzimos a nossa estrutura de mão de obra na fábrica e com isso acaba tendo custos one-off no período, e também uma defasagem temporal entre o recebimento do pedido e o ajuste da mão de obra. O que é isso? A Grendene, como vocês sabem, ela trabalha mediante pedido colocado, ou seja, a gente só produz mediante pedido colocado. Então, agora em março, eu estou recebendo os pedidos que eu vou entregar em abril. O que historicamente acontece? Historicamente, se tem uma concentração muito grande de recebimentos de pedidos na última semana do mês. No ano passado, o que a gente viu? A gente viu uma concentração ainda maior, especialmente nos 2 últimos dias do mês. E quando a gente recebe os pedidos estavam vindo com um volume menor do que aquele esperado pela gente. Então, como esse volume vem muito no final do mês e estava vindo menor do que a gente esperava, o tempo para conseguir ajustar a estrutura da fábrica para produzir no mês seguinte era muito curto. Fizemos ajuste na estrutura, como eu falei, mas esse efeito de concentração de pedidos no final do mês acaba machucando também o componente mão de obra dentro do nosso CPV. Quando a gente olha as nossas despesas operacionais, elas cresceram 17,2% no trimestre, mas quando consideramos apenas as despesas operacionais recorrentes, elas recuam 13,7%. As despesas comerciais totais, elas recuam 4,8%, e as despesas administrativas totais, elas avançam 23,3%.
mas aqui tem impacto de GGB. Então, nas tabelas ao lado, eu tento excluir esse impacto para que a gente tenha uma base de comparação correta. Então, como eu falei, as despesas comerciais totais elas recuam 4,8% no trimestre, mas quando eu excluo os números da GGB, a retração é maior, é uma retração de 18%. As despesas administrativas, que crescem 23,3%, despesas administrativas totais. Quando eu excluo os números de GGB, a gente passa a ter aqui uma redução, aliás, um incremento de 7,2%. E esse crescimento de 7,2%, ele está muito impactado dentro de despesas de pessoal, em função de reoneração de folha e também de gastos com ajuste da estrutura, que também acabamos fazendo um ajuste na estrutura administrativa. Aqui eu mostro o gráfico com as variações de cada uma das linhas do DRE, o que impactou o nosso EBIT contábil, que, como eu já falei, ele recua 47,7%, bem como o nosso EBIT recorrente, que recua 43,7%. E aqui o principal impacto, como vocês conseguem perceber, é a variação da receita líquida advinda da variação do volume. As variações de despesas comerciais, elas acabam ajudando o nosso EBIT, e a variação das despesas administrativas, bem como a variação da equivalência patrimonial, elas machucam o nosso EBIT. Dentro do trimestre, nós temos 33,5 milhões de reais de itens não recorrentes. Destes 33,5 milhões de reais, duas principais contas, temos 71,4 milhões de reais, que é o resultado dos investimentos imobiliários, que, como a gente investe via holds, acaba impactando o EBIT, então a gente exclui esse resultado do EBIT e joga para resultado financeiro, porque nada mais é do que a remuneração do nosso caixa. E temos 23,8 milhões de reais de resultado não recorrente de GGB. Aqui, olhando o nosso resultado financeiro ele segue robusto e temos uma posição de caixa bastante elevada. Então, o nosso resultado financeiro ele foi 8,6% superior ao do quarto trimestre do ano passado. Ele atinge quase 161 milhões de reais. E aqui o principal impacto do resultado financeiro é um CDI mais elevado de 3,8 pontos percentuais. É um saldo, é um resultado de câmbio superior do período. Então, um resultado de câmbio e um CDI mais elevado que nos fizeram atingir esse resultado de quase 161 milhões de reais. Hoje nós temos aqueles investimentos em projetos de desenvolvimento imobiliário que totalizam quase 990 milhões de reais. Essa carteira ela foi iniciada lá no segundo semestre de 2019 e até hoje teve uma rentabilidade nominal de 243,1%, o que equivale a 310, quase 311% do CDI. Agora, entrando nos números de 2025, no ano a gente teve uma queda de 11,1% do volume, que atingiu quase 124 milhões de pares. O recuo no mercado externo é de 4% e no mercado interno 14,5%. A receita bruta ela cresce 5,1% para 3,4 bilhões de reais. A gente tem um crescimento de 40% do mercado externo, mas aqui tem um efeito forte de GGB, que no slide à frente eu expurgo esse efeito. E no mercado interno um recuo de 2,6%. O lucro bruto ele recua 5,8%, atinge 1.169 bilhões de reais, e a margem bruta atinge 45,2%, um recuo de 2 pontos percentuais. EBIT recorrente cai 27,7%, 367,3 milhões de reais, com uma margem EBIT recorrente de 15,2%, ou seja, uma variação de menos 4,1 pontos percentuais. E o nosso resultado líquido recorrente atinge quase 816 milhões de reais,
é um crescimento de 2,4%, com uma margem líquida de 33,7%, um ganho de 3,4 pontos percentuais. Aqui eu faço aquela expurgação dos números de GGB. A receita bruta que cresceu 5,1% teria recuado 4,4%, excluindo os números de GGB. Receita líquida que recuou 1,7% teria recuado 7,8%. O lucro bruto, que recuou 5,8%, teria recuado 12,3%. As despesas operacionais totais, que cresceram 23,5%, teriam recuado 1,6%. O EBIT total, que foi de uma queda de 41,7%, teria recuado 27,7%. E o nosso resultado líquido total, que apresentou uma queda de 2,3%, teria apresentado um crescimento de 2,4%. Aqui, novamente, eu mostro aquela abertura do CPV. As explicações são as mesmas, válidas para o trimestre, também são válidas para o ano. Ou seja, a nossa margem bruta ela recua 2 pontos percentuais, sai de 47,2% para 45,2%. E o item e o fator de produção que impacta essa perda de margem está concentrada aqui no indicador mão de obra. A gente vê que matéria-prima está no menor patamar histórico em relação à participação da receita líquida, e essa mão de obra ela é impactada por menores volumes, que com isso temos menor diluição dos custos fixos, impacto de reoneração de folha, ajuste de estrutura e aquela defasagem temporal que eu expliquei anteriormente. As nossas despesas operacionais totais crescem 23,5%, as despesas comerciais totais crescem 22,4% e as despesas administrativas totais crescem 31,6%. Mas aqui é fortemente impactado pelos números de GGB, porque quando eu excluo os números de GGB, o crescimento das despesas operacionais, que foi de 23,5%, passa a ser um recuo de 1,6%. As despesas comerciais totais cresceram 22,4%, excluindo o GGB, as despesas comerciais apresentam um recuo de 4,4%. E as despesas gerais e administrativas totais, que cresceram 31,6%, teriam reduzido o crescimento para 11,3%, aqui impactada por reoneração de folha, ajuste de estrutura e despesas tributárias. O resultado financeiro ele cresce 33% no ano, reflexo, como eu falei anteriormente, de um CDI mais elevado, de um saldo médio aplicado 7,5% maior, de um resultado de câmbio superior neste ano e também do resultado dos nossos projetos de desenvolvimento imobiliários, que entram nesta linha aqui de outros ativos financeiros e nessa linha de equivalência patrimonial. Ou seja, contemplando esses 4 fatores que eu comentei, a gente atinge um resultado financeiro de 488,9 milhões de reais, é um crescimento de 33%. Aqui, então, com base em tudo isso que eu falei, o nosso resultado líquido do exercício foi de 64,8 milhões de reais. Aqui dentro nós temos 118,5 milhões de reais de reserva de incentivo de ICMS. Temos 95,6 milhões de reais de reserva de incentivo de imposto de renda, o que nos restam para fins de cálculo de reserva legal 430,7 milhões de reais, destinando 21,5 milhões de reais para reserva legal, restam 409,1 milhões de reais a distribuir, sendo que já distribuímos 326 milhões de reais ao longo do ano, inclusive resultado de outubro e parte de novembro do ano passado. Então nos restam a distribuir 83,1 milhões de reais, que serão distribuídos da seguinte forma: 1,1 milhões de reais a título de dividendos e 82 milhões de reais brutos e 67,6 milhões de reais líquidos a título de JCP. Esses valores serão pagos no dia 13 de maio de 2026 para aqueles acionistas que detiverem ações no dia 23 de 4 de 2026, ou seja, a partir do dia 24 do 4, as nossas ações passam a ficar ex-dividendos.
Além desses 409,1 milhões de reais que nós distribuímos, nós anunciamos em dezembro do ano passado uma distribuição extraordinária de 970, quase 980 milhões de reais, que vão ser pagas em quatro parcelas. A primeira parcela de 400 milhões de reais já foi paga no dia 14 de 1 de 2026. Agora, no dia 18 de março, tem uma segunda parcela de 200 milhões de reais. No dia 10 de junho serão pagos outros 200 milhões de reais. E no dia 9 de setembro, o saldo de 179,9 milhões de reais. Este fluxo de pagamento, ele foi pensado de forma a não impactar a nossa liquidez e o nosso caixa. Agora, encerrando aqui, a gente mostra um histórico do total de distribuição de dividendos que fizemos desde a abertura de capital, ou seja, desde a abertura de capital, o total de dividendos pagos ou anunciados nominalmente é de 7,6 bilhões de reais. Só esses dividendos já valem muito mais que diversas empresas do nosso setor. Se a gente corrige esse valor pelo IPCA, então os 7,7 milhões de reais eles se transformam em 11,2 bilhões de reais, e se corrigirmos este saldo pelo CDI, a gente totaliza de 16,1 bilhões de reais. Ou seja, esse gráfico eu vejo como muito positivo para demonstrar a resiliência da Grendene e a capacidade de gerar resultado ao longo do prazo em diversos cenários, cenário positivo, cenário negativo, ou seja, ano atrás de ano, distribuindo dividendos. Todos os anos, desde a abertura de capital, tivemos a distribuição de dividendos. Então, agora eu encerro por aqui e abro para perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Eduardo Menezes, investidor Delta. Havia uma discussão interna e judicial sobre a possibilidade ou não da distribuição dos dividendos advindos das reservas de incentivos fiscais e a empresa acabou optando por distribuir. Existe um risco futuro dessa decisão ser questionada pelos entes públicos? Bom dia, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Na nossa avaliação, o risco de questionamento é mínimo. Inclusive, temos pareceres de grandes bancas de advogados, porque lá em dezembro de 2022 nós tivemos o trânsito julgado da nossa ação que questionava esse tema. Aquele trânsito julgado continua válido. O prazo que a Receita Federal tinha para entrar com uma ação rescisória se encerrou 2 anos após o trânsito julgado, ou seja, em dezembro de 2024, e não veio nenhum tipo de questionamento. Então, de acordo com os nossos advogados, nós estamos muito seguros com essa decisão de distribuir essas reservas de incentivo estadual. Lembrando que nós distribuímos apenas as reservas de incentivo de ICMS. As reservas de incentivo de imposto de renda não foram distribuídas. Obrigada pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Tadeu Azevedo, investidor, pessoa física. Bom dia a todos. Poderiam dar mais detalhe do que foi feito referente ao ajuste de produção e estrutura para se adequar aos volumes atuais? E como podemos esperar das operações para 2026, visto as ações tomadas para ajuste de produção, bem como da competição internacional? Obrigada.
Obrigado, Tadeu, pela pergunta. Basicamente, o que nós fizemos foi uma redução na estrutura de pessoal, tanto estrutura fabril como estrutura administrativa. Os ajustes, eles são sempre mais fáceis na mão de obra direta, que é aquela mão de obra que tem contato direto com a produção, mas também fizemos ajustes na estrutura de mão de obra de apoio e mão de obra indireta. Em relação à segunda pergunta, é a perspectiva agora para o ano, né? A gente entende que é um ano, continua sendo um ano desafiador, ou seja, os elementos que tornaram o ano de 2025 um ano desafiador, eles permanecem. Adicionado a isso, nós temos um ano eleitoral, nós temos um ano com Copa do Mundo e um ano de muitos feriados. Mas a gente espera para o ano crescimento de receita, crescimento de volume, e crescimento de margens. Como eu falei, foi feito um ajuste na estrutura de mão de obra, a matéria-prima vem nos ajudando, então estamos aí confiantes de ter um ano positivo. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu Albuquerque para as considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos pela presença na nossa videoconferência e o nosso time de RI está à disposição caso os senhores tenham alguma dúvida adicional. Um bom dia e um bom fim de semana a todos. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2025 da Grendene está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.